boa tarde a todos, boa tarde a vocês aqui presentes, boa tarde a quem está nos assistindo. A gente vai para a 8ª jornada. Pode ficar aqui? Na verdade, o nome é 8ª jornada da Comissão Especial de Empresas Juniores, que a gente resolveu simplificar para caber as boas-vindas a todos, né? Nós vamos dividir esse nosso encontro em 3 partes. Primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre a universidade empreendedora, ou melhor ainda, a universidade como uma instituição empreendedora. Depois a gente vai chamar o Fernando Hartmann, consultor de organização, mas mais importante do que isso para mim é que ele é meu amigo, né? Que vai falar sobre estratégia organizacional e fazer algumas experiências vivenciais. E depois a gente vai dar espaço para a turma da Rio Júnior, que está aqui presente, a Marcela e o Felipe, atual presidente, futuro presidente, para falar um pouco sobre o que foi essa trajetória de ambos até chegar à presidência dessa instituição, que eu reputo uma das mais importantes no meio acadêmico, né? Então, a gente começa lembrando um pouco o passado, e aí eu vou ter que colar para lembrar um pouco do nosso passado e do que nos fez chegar até aqui. A Comissão de Empresas, Comissão Especial de Empresas Juniores, ela começou em 2007. Eu assumi meu primeiro mandato aqui no CRA em 2005 e existia um grupo de acadêmicos ligados à empresa júnior. Foi um período muito interessante, foram 2 anos em que tinha um estoque regulador. Nós tínhamos reuniões quinzenais e nessas reuniões quinzenais vinha sempre o mesmo número, só que não eram sempre as mesmas pessoas. Mas tínhamos aí de 15 a 20 pessoas participando e discutindo questões relacionadas à necessidade de criação, necessidade de desenvolvimento. Foi um momento muito interessante, e aí um dos nossos conselheiros sugeriu que nós montássemos uma comissão. E aí essa comissão foi montada em 2007. De 2007, eu estive nela, né, de 2007 a 2014, sendo que em 2013 eu não estava nela, foi um outro professor que estava coordenando. Depois em 2016 e agora retornando em 2018. Nesses 9, 10 anos, nós tivemos 8 jornadas, essa é a 8ª, mais de 50 eventos com palestras e mini-cursos aqui no CRA e cursos de administração, rádio e televisão por volta de 8, visitas a empresas juniores 6, palestras para empresas juniores visando a criação, tivemos 4, sendo 2 que foram na Veiga de Almeida e uma delas foi criada. Tivemos a mentoria na Iniciativa Júnior e na Rio Júnior, foram 3 pesquisas desenvolvidas, foram 2 artigos apresentados em congresso, 2 artigos em anais, 4 artigos em revistas, ou seja, ao todo 6 artigos, e mais de 60 alunos circularam pela comissão de empresas juniores, né? Isso foi um percurso que hoje eu digo para vocês, digo para todos, que ela está se extinguindo. A comissão termina neste ano. Ano que vem, teremos uma outra comissão com outro nome, ampliada, que em plenário ontem foi aprovado e ficou denominada a comissão como Comissão de Empreendedorismo e Inovação. Essa nova comissão, ela pega as empresas juniores, pega Enactus, pega também incubadoras, preferencialmente incubadoras de impacto social, e a gente vai trabalhar um pouco também as questões de inovação relacionadas não só à inovação nessa conceituação geral, produto, né, estrutura organizacional, processos, mas também as questões sociais, né? Então, a participação da Rio Júnior, das empresas juniores, a participação da Enactus, né, e a participação daquelas que a gente conseguir identificar relacionadas a incubadoras, preferencialmente sociais, vão ser extremamente importantes. Então, a gente cresce, a gente aumenta
essa nossa participação, porque eu acho que, de certa maneira, nós não é que tenhamos esgotado as questões relacionadas com a empresa júnior, mas é que eu acho que as questões relacionadas com a empresa júnior, todas essas coisas nos ensinaram, né, que nós podemos dar outros passos, e outros passos são os passos relacionados à academia, no que se refere a ensino, pesquisa e extensão, né, e as questões relacionadas não só com a empregabilidade, mas também com as questões do empreendedorismo, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui, né, para a gente iniciar. Está aqui, para a gente iniciar, né, falar da universidade, vendo a universidade como, né, uma instituição empreendedora, como ela pode, além de formar quadros de excelência para empresas públicas, empresas privadas, ela também ser capaz de desenvolver habilidades no sentido de pessoas caminharem sozinhas por aí e criarem, implantarem, se desenvolverem em 1, 2, 3, 4 empresas que elas mesmas criem, né? Aqui, eu estou falando de como, porque eu não quero usar o conceito de universidade empreendedora, embora a gente vá falar, mas eu quero dar o destaque da universidade como potencializadora desta capacidade, como também pode ser a potencializadora de tantas outras, né, que hoje vêm sendo desenvolvidas. Eu peguei, isso aqui é só para citar fonte, eu peguei os slides, as transparências, os slides que eu vou estar utilizando, dessa pesquisa, e tem uma outra que eu também vou apresentar. Essa pesquisa está no Índice de Universidades Empreendedoras, ela foi capitaneada pelo, não sei se vocês conhecem, Daniel Pimentel Neves, que é da Brasil Júnior, e Guilherme Rosso, que é da rede Ciências Sem Fronteira. Isso aí pode ser facilmente encontrado na internet. Se eu não me engano, o portal do MEC tem. Então, a Universidade Empreendedora, eles definem da seguinte maneira: a Universidade Empreendedora é a comunidade acadêmica inserida em um ecossistema favorável, que desenvolve a sociedade por meio de práticas inovadoras, né? Então, a gente está entendendo que a universidade tem, além daquelas outras que eu já citei, formando quadros de excelência para instituições, sejam públicas, privadas, sejam sociais, tem também a capacidade de formar times que possam estar na sociedade. Mas isso é denominado de empreendedorismo universitário. O que a Universidade Empreendedora basicamente prega, e é isso que está sendo dito, é a possibilidade da universidade estar na sociedade, desenvolvendo esta sociedade da capacidade empreendedora. Distribuir riqueza, transferir riqueza, tudo isso é muito bom e o Brasil precisa, mas precisa muito mais atualmente e para o futuro também, de gerar riqueza. E quem pode gerar riqueza está na sociedade, e aí quando eu me refiro à sociedade, tem a interseção da sociedade com os acadêmicos, eles também estão fazendo parte, no sentido de reconstruir, no sentido de formar, né, para si e para a sua comunidade, novas opções de geração de renda. Então aqui nós temos outras, mas aqui eu gostaria de dar destaque a Brasil Júnior, a Rio Júnior e as empresas juniores que fazem parte desse ecossistema. E dos acadêmicos que estão ali, né? Eu tenho que falar, né, Marcelo, desses acadêmicos que estão não só dentro da empresa júnior, como aqueles que estão do lado de fora, sem possibilidade de estarem entrando por N motivos na empresa júnior, mas que de alguma maneira podem estar participando ou dentro de sala de aula, ou dentro de pesquisa, ou dentro de extensão. E também Anactus, né? É um time extremamente interessante no sentido de desenvolvimento do empreendedorismo social, né, que é o que a gente está trazendo para incorporar também esta nova comissão, né, sem deixar de lado a empresa júnior, e aí representada aqui pelos atual e futuro presidente da Rio Júnior. E aqui vem um ecossistema, né? A universidade empreendedora, ou a universidade como é empreendedora, tem a sua comunidade acadêmica formando uma cultura empreendedora, né, que está inserida em um ecossistema, que tem uma infraestrutura, uma internacionalização, né, um capital financeiro, e que desenvolve a sociedade em termos de inovação e extensão. E é aqui que a gente está se
consolidando ou tentando iniciar uma consolidação, criando essa comissão no sentido de empreender, no sentido de inovar e no sentido de estender o conhecimento e o capital intelectual da escola, do curso, da universidade, para fora do muro da universidade, no sentido de desenvolvimento dessa sociedade. Aqui eu tentei colocar esse slide, mas ele não ficou bom, não. Aqui, ó, os 3 primeiros, eu acho que cabe a gente destacar, pelo menos os 3 primeiros, que é o que vai para o pódio, né? A Universidade de São Paulo, a Universidade do Estado de Campinas, a Pontifícia Universidade Católica, a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Tem outras do Rio também, a UERJ está no Rio, tá aqui no Rio, né, do Rio de Janeiro, tem a UFRJ aqui no Rio de Janeiro, tem outras também que de acordo com esse índice, foram consideradas universidades empreendedoras. Esse índice ele foi levando em consideração a pontuação, conforme está lá na pesquisa que fizeram, né, esse ecossistema aqui. Não podemos deixar de citar, essa é uma outra pesquisa, também é facilmente encontrada na internet, não podemos deixar de citar, é uma pesquisa que nós fizemos, eu desenvolvi junto com uma bolsista que eu tenho lá em Santa Catarina, ela está também se desligando, passando para o mestrado, e Marcela, da Rio Júnior. Nós desenvolvemos essa pesquisa e cabe só destacar esse aspecto relacionado ao que a gente tocou aqui, né, no que se refere à extensão. E que a empresa júnior tem um papel fundamental, mas que, infelizmente, ainda não está consagrado dentro da instituição empresa júnior como um todo. Aí a gente está falando como um todo, e aí eu estou generalizando, não estou falando de nada específico, mas a pesquisa que foi feita com 42 empresas, não é isso? E dessas 42 empresas, 29 responderam, mostrou isso aqui para a gente. Que em até um ano, 52% pretende implantar, e eu acho que pretende implantar não, perdão, 52% não pretende implantar extensão. As demais, né, de 1 ano a 2 anos, pretendem implantar. Isso aqui é que nos preocupa. Né? Isso aqui é que a gente tem que, nesse nosso próximo desenvolvimento, e aí eu gostaria que você fizesse parte, já está convidado não, intimado, né, intimada a fazer parte da nossa comissão. Marcela vai continuar com certeza, né, e que a gente tem que começar a discutir essas questões. Tá? São 2 questões que a gente considera importantes, não só para a empresa júnior, também como para a Enax, também como qualquer outra instituição, liga, diretório, qualquer outra coisa que esteja dentro da universidade, que dê oportunidade e possibilidade para outros acadêmicos que não têm a proximidade ou contato direto com ela, também participarem. Eu estou aqui querendo dizer que esta oportunidade deve ser dada. Se vão querer ou não, é outra coisa, mas a gente não pode se privar, enquanto acadêmicos, enquanto formadores e construtores de conhecimento ou transferidores de informação, né, a gente não pode se negar a que outros tenham oportunidade desse desenvolvimento. Tá? E eu acabo aqui a minha fala, dizem não, é normal, né, que todo grande artista, quando vai fazer seu show, você tem sempre o início, né, o aquecimento. Eu só estou aqui para fazer o aquecimento para o Fernando, que vai estar aqui conosco, falando sobre estresse organizacional. Depois a gente volta, e aí eu vou convidar Marcela e Felipe para também virem aqui, e de repente a gente vai botar umas cadeirinhas aqui, que é para a gente poder bater um papo amplo, no sentido de ter a experiência deles em termos do que desenvolveram, cresceram e chegaram aí, não no apogeu, porque o apogeu ainda está muito longe, mas pelo menos nesse patamar que eu considero importantíssimo. Fernando, está contigo. Ok, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tanto o pessoal presencial quanto quem está nos acompanhando pela internet. É um prazer estar aqui novamente. São 42 anos completados em 2018 que eu atuo como administrador no campo do desenvolvimento humano. Já trabalhei em hospital, já trabalhei em financiadores de projetos, enfim. Eu fiz o curso técnico de administração de empresas, fiz faculdade de administração, fiz psicologia, fiz especialização em relações humanas. E eu fiz também toda uma busca, toda uma formação pela linhagem oriental do desenvolvimento humano.
as filosofias orientais, China, Japão, Índia, são filosofias práticas de vida. Eu estudei filosofia também ocidental, mas a filosofia oriental é algo muito prático. Então, desde cedo, eu comecei em 1976, todo esse caminho, toda essa busca, e realmente a filosofia oriental me proporcionou bastante vivência nos temas que eu trabalho. Então, eu fui, além de gerente empresarial, trabalhei no hospital Santa da Golden Cross, da SIM, enfim. Então, são 42 anos que eu venho nesse caminho, me aposentei. Eu hoje ando vim aqui fazer essa palestra com meu amigo Antônio Andrade, mais de 35 anos aí de amizade, que eu prezo muito, honro muito essa amizade. E eu terminei, né? Encerrei aqui a minha... Passei aqui antes e finalizei no CRA a minha participação como administrador, isso atuando no mercado, mas continuo. Então, eu trabalhei como professor de Tai Chi Chuan, terapeuta com acupuntura, Moshabustão, Shiatsu, yoga, meditação, massagens orientais, quem conhece, né? Então, o que acontece? Eu terminando essa trajetória de administrador, posso me dizer bastante feliz, bastante agradecido, e agradecendo também a Antônio Andrade esse convite em poder oferecer essa conversa com vocês, falando sobre um tema que realmente é muito importante, é muito sério. Eu lembro que a primeira palestra que eu fiz sobre estresse, há 40 anos atrás mais ou menos, foi num espaço pequeno em que nós sentamos no chão e começamos a conversar sobre estresse, sobre yoga, meditação, o como todo esse processo prático anti-estresse nos ajudaria. E aí eu desenvolvi vários trabalhos, reportagens, pesquisas, enfim. E a gente pode falar o quê? O estresse começa em nós e também, hoje em dia, quantas empresas vivem estressadas, não só pela relação que existe dentro dela, mas também pela situação, né? Nós tivemos esse ano eleições, podemos dizer que foi um ano bem tenso, um ano bem expectativas sobre quem venceria, como seria, né? Os próximos 4 anos, pelo menos, e nós estamos aí numa situação de expectativa de como será e como poderá acontecer. Então, é isso que, independente de tudo, a gente precisa colaborar e torcer para que realmente algo de melhor nos aconteça. E nós vamos falar sobre estresse organizacional. Como administrar esse caos que está hoje em dia? As empresas em situações, economicamente falando, bastante sérias, as relações humanas também bastante complexas, bastante tensão, e aonde o estresse nos afeta, primeiro como seres humanos, segundo como profissionais, em terceiro dentro do mercado globalizado, que o que acontece em qualquer parte do mundo acaba nos afetando de alguma forma aqui dentro da nossa cidade, da nossa casa, enfim, na nossa empresa, tudo isso. O objetivo é falar sobre o tema, mas principalmente conversar, vivenciar. Então a proposta vai ser interagir, tanto conosco aqui presente, quanto o pessoal que está em casa, está em empresa assistindo pela internet. Okay? Então, podem ficar, como somos poucos aqui presencialmente falando, fique à vontade para perguntar, quiser colocar alguma experiência, alguma dúvida, alguma pergunta, ok? Então, primeiramente, o que é estresse? A gente pode afirmar que o estresse é o grande mal do século. Já foi falado isso no século passado, e a gente entra nesse século já falando que o estresse é um grande mal que afeta cada um de nós, direta ou indiretamente. Então, o que é estresse? Quando eu comecei a falar sobre o tema, 30 e poucos anos atrás, houve uma certa
pressão, né, que eu não poderia falar sobre estresse por ser um tema ligado à medicina. Aí aprofundei ainda mais a pesquisa e percebi o quê? O estresse, na verdade, tem origem na física. Importante, esse material dos slides, quem quiser depois receber, vocês vão ter o meu contato no final, pode pedir por e-mail que eu mando para vocês. Tá bom? Fique bem à vontade. Então a origem do estresse vem da física. Quer dizer o quê? Um ponto máximo de tensão sobre algum objeto antes que ele se rompa. Aí, transportando para nós, a gente pode falar o quê? Né? Hoje em dia, tudo que a gente pergunta, tudo que a gente fala, estou estressado. Não, estou estressado. Porque eu sou estressado. Então a gente virou o quê? Ser estressado hoje em dia é algo chique. Não, estou estressado. Eu fui no médico e falou que tem. Porque estou estressado. Então, quer dizer, virou alguma coisa chique, mas na verdade, tá? Ele é um grande problema sério que nos aflige, tá? Então, da física para nós, a gente pode falar o quê? Nós, seres humanos, temos um ponto em que, se algo não for feito, esse ponto vai romper. Aí você vai ter um infarto, um derrame, uma úlcera, uma gastrite, vai levar um tombo, vai quebrar a perna, quebrar o braço, ou seja, a natureza humana reage. Então, se você não se cuida, agora mesmo estou com uma cliente minha, que há algum tempo eu falo com ela, dá uma paradinha, faz um trabalho, não tenho tempo, ou seja, agora teve uma fratura, está em casa de cama, mais de um mês, por quê? Estresse acumulado, né? Então, qual a causa desse estresse? Tem alguém estressado aqui? Não, né? Aqui está todo mundo tranquilo, zen estresse, zen problema. Então, primeiro ponto importante é vida desregrada. O que é uma vida desregrada? Né? Esse corre-corre, essa tribulação diária, a pressão, responsabilidade, compromisso, corre para lá, corre para cá. Hoje em dia, né, a gente tem vários compromissos e a mulher, mais ainda, há 100, 200 anos atrás, o que fazia? A mulher ficava em casa, cuidava da casa, cuidava do filho. Temos aqui uma presidente, né, de uma empresa, né, da empresa Júnior, ou seja, onde eu assisti uma palestra, um debate lá na Caixa Cultural, né, sobre a violência à mulher. Então, hoje em dia, podemos falar que a mulher, principalmente, entrou nesse processo de estresse, porque, além de cuidar da casa, da família, do filho, a mulher também trabalha hoje em dia, a mulher busca ser independente. Então, essa vida desregrada é o quê? É uma vida que você se envolve com multitarefas, né? E acaba não conseguindo dar conta com equilíbrio, com autocontrole, e acaba sofrendo também dessa questão do próprio estresse. Insatisfações. Quantas coisas hoje em dia nos deixam insatisfeitos? A nível pessoal, de repente o cabelo, né? A gente vê aí situações femininas principalmente, né? O cabelo não está legal, vai fazer, não sei, põe um implante, põe, né? O rosto não está legal, faz uma plástica, bota, enfim. Então, insatisfações hoje em dia é uma coisa que nos aflige muito. Você fica insatisfeito, nós ficamos insatisfeitos com uma série de coisas. E dentro da organização, dentro da empresa, quantas coisas nos deixam insatisfeitos? Muitas vezes é o salário que está, né, baixo em relação ao mercado, uma necessidade que a gente tem, insatisfação com a relação, insatisfação com a valorização do profissional dentro da empresa, enfim. Então, insatisfação é uma coisa também que nos estressa. Frustrações. A gente estava conversando mais cedo, né, com uma pessoa, que eu sonhava ser isso, né? E acabei não conseguindo. Porque depois eu sonhei fazer aquilo, mas também não conseguindo. Hoje em dia eu não sonho mais, não penso mais em nada. Mas eu falei, para você é nova, você ainda é jovem, né? Mas não sei se dá tempo. Ou seja, a gente fica se frustrando com situações que a gente não conquista, não realiza, não consegue alcançar, e acaba isso estressando e nos conduzindo muitas vezes a situações de doença, né? A ignorância aqui
é mais ligada ao ato de ignorar aquilo que está dentro de nós, primeiramente, e ao redor de nós também. Muitas vezes você não percebe, você fica no envolvimento diário de corre para lá, corre para cá, e não dá conta daquilo que está acontecendo dentro de você, ou ao redor de você. Então você vai ter o quê? Uma insatisfação. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, especialmente executivos, com depressão, dependência química, tomando medicações. Eu canso de atender executivos, especialmente jovens executivos, com dependência química, tomando calmantes fortíssimos, muitas vezes ligado à droga, muitas vezes misturando tudo, enfim. Então essa situação é algo que realmente precisa ser observado. Até onde eu me conheço? Até onde eu conheço a empresa que eu atuo? Até onde eu conheço esse mercado louco, estressante que está aí e que a gente tem que conviver, a gente tem que se relacionar da melhor forma possível. A gente fala muito de relação às mídias sociais esse ano. Quantos amigos nós perdemos pelas eleições? Que eu defendo um, porque defendo o outro, e no final você... Eu fiz uma postagem uma vez no meu Facebook sobre as eleições, botei uma postagem lá, menina, foi assim impressionante a quantidade de ataques que eu recebi. Eu falei, opa, fui lá, excluí. Assim, do nada, um comentário simples que eu fiz, não defendendo nenhum candidato, só um comentário, mas foi tanto ataque assim, não, cheguei lá, excluí a mensagem, falei, opa, peraí, melhor fazer, não falar nada sobre política, sobre eleições, que aí você não perde cliente, não perde amizade e tudo mais. Medo. O que causa medo a você? Pense nisso. Ok. E um fator que a filosofia oriental fala muito, o desconhecimento do eu, o desconhecimento do outro, o desconhecimento de uma vida mais ampla, o desconhecimento do próprio universo. Como eu falei no início, a filosofia oriental ela é muito prática. Então ela te dá chaves para você realmente se descobrir. E um dos grandes pontos dessa filosofia, ou das filosofias orientais em si, China, Japão, Índia, é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou conhecer o outro, melhor eu vou conhecer, me posicionar diante de uma situação. Então o autoconhecimento em relação ao estresse é um fator primordial para que você tenha condições de controlar esse estresse. E como isso se desenvolve? Através de acúmulo de tensões, de pressões. Tá? Tensão, o que tensiona você? O que me cria tensão? O medo da altura, o medo de não passar na faculdade, o medo do escuro, o medo da traição. Isso cria tensões em nós. Tá? E as pressões, geralmente, principalmente na empresa, pressão do trabalho. Até onde a gente consegue viver sob pressão, trabalhar sob pressão. Então isso causa muito estresse, a gente precisa observar o que me impressiona, o que me tensiona e saber conhecer para poder justamente liberar esse estresse negativo. Okay? E como identificar isso? O autoconhecimento, como eu já falei, o autorreconhecimento. Eu preciso reconhecer em mim, no meu corpo, na minha mente, nos meus pensamentos, nas emoções, nos sentimentos. Eu preciso reconhecer em mim o que está gerando tensão, o que está gerando pressão. Quantas vezes a gente está em algum lugar e vem aquela sensação, de angústia, de desânimo, de tristeza, e muitas vezes você não consegue perceber, não, eu estou assim por isso, eu estou assim por quê? Você fica envolvido e não percebe em você o que está gerando essas pressões, essas tensões. Reforçar pontos fortes. O que em mim são pontos fortes? O autocontrole, o equilíbrio, a autoobservação, as percepções de tudo que acontece, tá? E neutralizar os pontos fracos. Eu me irrito com facilidade.
Me envolvo com muita facilidade nas coisas. Então procura neutralizar, procura controlar essa situação em que você se envolve. Como prevenir? Prática de exercícios integrados, especialmente que possa trabalhar o corpo, a mente. Tem pessoas que vão para a academia, malha, chega em casa, o corpo cansado, não dorme por quê? A mente está agitada, está inquieta e está pensando em 1000 coisas e você não consegue dormir. Ou seja, o corpo no dia seguinte vai estar baleado e a mente, né, aquela pressão, aí vai ter o quê? Hipertensão, vai sentir dor no estômago, não vai conseguir comer direito, não vai se relacionar bem com as pessoas. Por quê? Falta de exercícios que sejam integrados. E a cultura oriental é muito bom, né? Tai Chi, Yoga, ele faz um trabalho corporal junto com a respiração e com a mente estando presente em tudo que você faz. Ok? Alimentação equilibrada. Quantos de nós fazemos uma alimentação adequada? Mais saudável, mais natural. Hoje em dia você tem 1000 opções, mas geralmente você vai no shopping, McDonald's, Bob's, hambúrguer, Big Bob, Big Mac, tá? Em vez de ali comer uma salada, comer uma fruta, tomar um suco, né? Então, importante observar essa alimentação que nós fazemos no dia a dia. Sono saudável, uma coisa fundamental para se combater o estresse. Eu conheço muitas pessoas, muitos clientes que dormem com o celular embaixo no travesseiro. Aí toca de madrugada no WhatsApp, o cara vai lá e vai ver o que é. Aí vai responder. Aí toca o celular no Facebook, aí vai lá, vai ver no Facebook, no Instagram. Ou seja, ele passa 24 horas ligado, né, nas mídias sociais, né, além do mal que o celular acaba acontecendo, né? Então, dormir bem é muito importante no combate ao estresse. Ainda sobre sono, eu tenho uma dúvida. Você estava comentando sobre sono saudável. E aí, além do celular, você tem algum exercício que você indica, até da cultura oriental, que ajude a dormir? Porque muitas vezes mesmo, eu, por exemplo, na hora de dormir, eu sempre leio um livro, porque geralmente é o que costuma me dar sono. Mas não necessariamente isso acontece. Então, tem vezes que eu termino de ler meu livro, fecho e estou sem sono ainda. Como que a gente pode melhorar isso? Nós vamos fazer um momento aqui de exercícios, mas importante. 1 hora antes, de preferência, você se alimenta, uma alimentação leve de preferência também, desliga o teu celular, desliga o computador. Para quê? Para que o seu corpo e a sua mente comecem a se preparar para o recolhimento, para o repouso. Quando você sentir que está tensa, que está cansado, não deita de uma vez. Tem gente que deita de bruços, deita de lado e não consegue dormir e fica se mexendo. Então, o primeiro ponto, quando você for dormir, senta na cama, fecha os olhos, percebe um pouquinho, faz algumas respirações profundas. Quando você deitar, se você deitar de bruço, não é indicado nunca. De lado, sim. Mas antes de você deitar de lado, você deita naquela posição que no yoga a gente chama de shavasana, que é a postura do morto, né? Você deitar, afastar os braços, as pernas e fazer mais algumas respirações lentas e você vai sentindo que o quê? O corpo começa a relaxar, a mente começa a acalmar e você vai entrando no sono. Depois você vai deitar de lado, como você preferir, sendo, como eu falei, evitar sempre deitar de bruços, que força, coluna, coração, parte do abdômen e tudo mais. Tá? E depois a gente vai fazer um exercíciozinho para poder relaxar também. Contato com a natureza. Rio de Janeiro é um lugar privilegiado em termos de natureza. Você pode caminhar na praia, você pode ir na montanha, você pode ir na floresta, você pode ir no parque, você pode fazer 1000 coisas para fazer uma caminhada. Então, quem trabalha na cidade, tem o Aterro do Flamengo, tem ali agora o Boulevard Olímpico, que é mais seguro, né? A gente está dentro do Forte do Exército, Marinha Aeronáutica ali, então você caminha tranquilo, né? Jardim Botânico, Parque Lage, Floresta, enfim. O Rio tem vários locais junto à natureza que você pode caminhar.
Eu faço um trabalho que eu chamo de ecologia humana, até já fiz uma reportagem aqui no CRA sobre esse tema, que é o quê? Levo pessoas para fazer caminhadas ecológicas com práticas experienciais ao ar livre. Então a gente se encontra no lugar, no jardim botânico, se encontra na porta, a gente faz uma harmonização, eu faço um trabalho de postural, física, mental, respiratória, aí a gente faz todo um trajeto caminhando em silêncio, você observar, né, tudo que está ao redor, observar seu caminhar, sua respiração, seu coração, e em algum momento a gente para, faz uma prática temática, pode ser yoga, meditação, programas anti-estresse, relacionamentos interpessoais, enfim, tá? E depois a gente faz o que a gente chama de ceia, fazer um lanche coletivo, aí de novo volta em silêncio, aí quando a gente chega no início a gente faz aquela interação para falar como é que foi a experiência e tudo mais. Então, procura sempre Morro da Urca também, enfim, vários lugares, tá? E a mudança de crenças e atitudes. Eu vejo essa pessoa mesmo que eu falei, né? Não, sempre foi assim. Não tem jeito não. Não, isso aí é assim mesmo, não vai mudar nada. A situação daqui para pior. Ou seja, a gente precisa mudar não só a postura nossa, como a nossa crença de que realmente tudo pode ser melhor. Por pior que possa estar, tá? Vamos procurar soluções. Uma coisa que eu falo muito. Estou com um problema assim, estou com esse problema assim. Se você olha uma situação como um problema, a tendência é você se desanimar e entrar em estresse com ele. Se você olha uma situação como um desafio, aí você vai fazer o quê? Vou buscar soluções, vou buscar saídas, tá? Para vencer o desafio. E aí você tem mais condições de vencer. Não, problema. Não tem jeito, não, sempre foi assim. Não, qual é o meu desafio? Meu desafio é isso. Tá? Então, olhar como desafio e realmente buscar. Como controlar o estresse? Todo pensamento e toda ação corresponde a uma contração muscular, sabia? Então, você está aqui parado, mas está pensando. Esse pensamento, ele está gerando tensão. Que eu não paguei a conta, esse mês vou pagar a conta, mês que vem tem IPTU, isso vai gerando uma tensão muscular e você não percebe. Se você agir para fazer, correu para pegar ônibus, está gerando uma contração muscular. Estou atrasado para a palestra, gera uma contração muscular. Então, todo pensamento e toda ação corresponde a uma contração muscular que vai gerando acúmulos progressivos de tensões, tá? E a tensão vai fazer o quê? Afetar a musculatura, a articulação, os órgãos, tá? A mente, as emoções, sentimentos, tá? Então, qual o caminho? Controlar pensamentos e ações, observar. É bom sempre dar aquela paradinha de 3 segundos que seja. Respira, posiciona, vai e faz o que tem que fazer. Okay? Como combater? Reconhecer como eu estou nesse exato momento. Feche os olhos rapidamente. Percebe como você está agora. Como está a sua respiração? Como está seu coração? Consegue perceber o pulsar do coração? Como estão seus pensamentos? Como está essa mente? O fluxo de pensamentos que chegam e que saem da mente. Perceba. Como eu estou nesse exato momento. Ok, pode abrir para não dar sono. Como liberar o estresse? Primeiro, reconhecer. Uma coisa que não é muito normal é o executivo em si perceber, aceitar. Ele aceita o conflito, mas não aceita o estresse. Não, estresse faz parte. Se não estiver estressado, não vai produzir. Mas se gerar conflitos de relacionamentos, aí o executivo se preocupa. Aplicar técnicas apropriadas. Para isso a gente precisa conhecer algumas técnicas para colocar em ação. O ideal, quando você percebeu que estressou, faz uma respiração, um relaxamento, uma meditação, vai caminhar, faz um exercício, vai no banheiro, faz um exercício corporal que eu vou
compartilhar com vocês daqui a pouco, tá? Praticar relaxamento e meditação são coisas que você faz em qualquer lugar. Exercício nem sempre você pode fazer, mas meditação e relaxamento você pode estar aqui, tá relaxando, estou meditando, estou prestando atenção, mas estou descontraindo, ok? Por que ficamos estressados? Excesso, despreparo, desinteresse e desmotivação. Excesso de quê? Pode ser preocupação, pode ser expectativas, pode ser ansiedade, pode ser tensões, né? Despreparo para quê? Para enfrentar uma situação. Saber trabalhar sob pressão, por exemplo. Você tem que estar preparado para isso. Física e mentalmente, e muitas vezes emocionalmente. Desinteresse, tá? Você às vezes está na empresa, não vê mais como se progredir, prosperar, crescer. Aí você entra no desânimo, no desinteresse, mas não se posiciona para poder mudar alguma coisa ou buscar alguma outra coisa. Aí fica lá, o tempo está passando, quando você vê, o tempo passou e você ficou na roda ali. E acaba se desmotivando. Ah, não, deixa para lá, vou esperar acontecer alguma coisa. Então a gente tem que ser o quê? Proativo. Saúde. Tem pessoa que fala, ah, não, eu sou saudável, não tenho doença nenhuma, então sou saudável. Tá? Mas muitas vezes você está saudável no momento, mas está infeliz. E essa infelicidade vai te levar ao quê? A uma situação, provavelmente, de doença. Pegar uma gastrite, uma úlcera, a pegar uma enxaqueca, vai pegar uma situação que vai tirar essa saúde, né? Então, mais importante de tudo é ser feliz. O estresse afeta, tanto na empresa que nós trabalhamos, na nossa vida como um todo, os aspectos do ser. Corpo, mente, afetividade, vida e alma. O meu corpo sofre os efeitos do estresse, assim como a minha mente também. Você começa a ficar disperso, não se concentra, e a emoção fica negativa, fica afetada pela ansiedade, pela tristeza, pela raiva, muitas vezes pela irritação, né? Afeta a nossa vida como um todo, tá? E aquilo que é de essência, né, acaba também sendo afetada. Tem frase que às vezes eu passo assim, né? Paz na alma, calma na alma, a alma em paz. Então, nós como essências divinas, né, botei alma, né, a paz que a gente deveria ter internamente, essencialmente na alma, né, ela acaba também se perdendo, tá? E o aspecto de vida. Tudo começa no pessoal, tá? Se eu estou bem, eu vou poder colaborar com o ambiente que eu trabalho. Se eu não estou bem, vai ficar difícil. Familiar, se eu estou bem, eu consigo administrar a relação familiar, como filha, como marido, como esposa, como mãe, como pai, enfim, tá? Família tem um efeito importante. Afetivamente, aí vê você afetivamente como um todo, mas especialmente casal. Hoje em dia você vê casais brigando por qualquer coisa por causa de estresse. Então, afetivamente também. Profissional, quantas pessoas a gente vê dentro da empresa discutindo, se aborrecendo, brigando, e muitas vezes não dentro do tema da empresa, mas politicamente, por exemplo, como a gente teve esse ano, né? Social, o social aqui, a relação social, né? Nós estamos aqui numa relação social, mas hoje em dia também a relação social de você colaborar, de você ajudar aqueles mais carentes, mais necessitados. Também faz parte de um trabalho que muitas vezes nos alivia o estresse. Ah, eu vou ali colaborar ali na situação da chuva, da pobreza, e você sente que aquilo conforta você. E aí o estresse muitas vezes sai. Espiritual aqui não no sentido religioso, mas como eu falei na pouco, aquele contato com a sua essência, você parar, introspectar, né, se recolher, sentir que você refaz você como essência, que vai refazer fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Então essa questão da espiritualidade, da essência do ser. Ferramentas para combater o estresse, tá? Correção postural,
Normalmente você começa a ficar estressado, você começa a fazer isso. Aí você começa a andar curvado, você senta curvado, ou então de lado, não percebe. Então, primeiro ponto, correção postural. Oi? Isso. Recosta. Ai, minha coluna, né? Então, uma forma de nós posicionarmos. Atitude postural, física, mental é importante, né? Energização. Ou seja, você se revigorar, se revitalizar, porque é importante fazer exercício, vai para a natureza, vai tomar banho de praia, vai caminhar, vai respirar, enfim, aumentar o nosso magnetismo. Com isso você vai sentir que esse estresse começa a quê? Ser melhor neutralizado ou liberado. Respiração, uma das grandes prejudicadas é isso. Quando você está estressado, a primeira coisa que você faz é não respirar mais. Aí você fica ansioso, você não respira, aí o coração dispara, a pressão sobe, enfim. Então, é importantíssimo perceber. Estressou, opa, faz uma respiração e procura relaxar. Tá? Relaxamento, saber relaxar, é fundamental. Quando você solta o ar, relaxei, soltei, descontraí, importante, tá? Meditação, tá? A meditação no Oriente não é como a gente aqui. O que você acha de vou meditar sobre o assunto, vou meditar sobre o tema. Não, no Oriente, tá? Meditar é a arte de não pensar em nada, esvaziar a mente. Aí você vai perceber, você vai intuir. Mas não existe isso, não pensar em nada. Existem técnicas para isso. Só precisa praticar. Okay? Às vezes a pessoa, não, isso não existe. Esvaziar a mente, você fica zen. Existem técnicas que tem que praticar. Como elaborar um plano, um programa anti-estresse para botar na vida, no dia a dia, tá? Também existem técnicas, eu trabalho com isso, então ter o apoio, ter o auxílio de um profissional para poder fazer um plano para o dia a dia ser mais confortável, agradável. Podem contar comigo nesse sentido. E agora o momento mais importante. Vamos aprender a dormir. Ok? Podemos? Bora? Ok. Então, começar ficando de pé. Quem está em casa, no trabalho aí pela internet também, fica em pé. Quiser tirar os óculos. Primeiro ponto é a postura, como eu falei. Então, coloca os pés alinhados em paralelo com os joelhos, com os ombros. Aí você percebe que alinhou, não assim, não assim. Alinha. Pés, joelhos, ombros. Tá? Flexiona levemente os joelhos. Quando fazemos isso, nós já quebramos uma parte da tensão que existe em nós. Então, flexionou, fecha os olhos agora. Observa você. A respiração, o coração, o seu corpo, a sua mente. Como você está nesse momento? Respira, relaxa, solta o corpo, acalma a mente. Inspire, prenda a respiração naturalmente. Expire, prenda a respiração também naturalmente, sem esforço nenhum. Inspire, prenda, solte o ar. Sempre que você soltar o ar, solta seu corpo, relaxa, descontrai. Isso. Agora faz um movimento com os pés, alternando os calcanhares saindo do chão. Então, esse movimento, quem está com salto, quiser ficar descalço, fica à vontade.
Esse movimento é o movimento que os mágicos fazem para dizer que fazem levitação. Ele ativa a circulação de baixo para cima, melhorando a circulação das pernas, né? Ao mesmo tempo te dá toda uma flexibilidade. Isso. Ok. Parou, voltou com os calcanhares, com os pés ao chão, mantendo os joelhos flexionados. Os mestres falam que os pés sustentam o nosso corpo. Os quadris dão flexibilidade ao nosso corpo. Então vamos girar os quadris. Procure sentir que os quadris estão em movimento, girando quadris. Então sinta que o corpo fica mais flexível, solto, leve. É bom também para os homens. Girou para um lado, inverte o giro para o outro lado. Isso. Já sentiu que deu uma relaxada, uma soltada. Okay? Agora trabalhar ombros também. Quem leva a empresa nas costas, nos ombros, né? Compromisso, responsabilidade. Trabalhar ombros. Primeiro, quando você inspirar, você puxar o ar, você vai levantando os ombros lá próximo às orelhas, aos ouvidos. Isso. Aí quando solta o ar, solta os ombros, solta o corpo. Inspirando, elevando os ombros lá próximo às orelhas, soltando o ar, soltando, já tem gente bocejando. Mais uma vez, inspire, eleve. Expire, solte os ombros. Agora girando os ombros. Gira bem para sentir o tórax bem expandido, beneficiar o coração. Gira lá em cima, lá atrás, lá embaixo, lá na frente. 3 giros para um lado. Inverte 3 giros para o outro lado. Isso. Ótimo. Soltou, relaxou. Agora a cabeça. Então, o primeiro movimento, lateral. Então, inspire, a respiração é importante, tá? Inspire. Soltando o ar, vai levando a cabeça lá para o lado esquerdo. Inspirando, volte ao centro. Expirando, leve lá no outro lado. Isso, lado esquerdo, lado direito. Quando inspira, retorna. Quando expira, leva a cabeça para um lado e para o outro. Isso. Agora, lateral também, mas tombando a cabeça. Então, inspira, solta o ar, tomba a cabeça para um lado, inspira voltando, expirando, tomba a cabeça para o outro lado. Quando inspira, volta com a cabeça, quando expira, tomba, alternando os lados, para um lado e para o outro. Solta os braços. Isso. Agora para frente e para trás. Então, inspira, soltando o ar, tomba a cabeça para trás. Aí você vai relaxar queixo, mandíbulas, deixa a boca um pouquinho entreaberta para não tensionar. Inspira, voltando. Na expiração, tomba a cabeça para baixo. Inspirando, voltando ao centro. Expirando, tombando a cabeça. Ora para trás, ora para frente. Isso. Agora aqui embaixo, gira a cabeça por sobre os ombros. Faz 3 giros para cada lado. Quanto mais lento, melhor, para não tensionar, não dar nenhum torcicolo aí.
Gira por sobre os ombros para um lado 3 vezes. Depois invertendo, girando para o outro lado também 3 vezes. Isso. Ok. Agora une as mãos, aquece um pouquinho, fecha os olhos, leve as mãos ao rosto, tocando, sentindo o seu rosto, massageando. Quem não conhece, mas eu não sei massagem. Intuitivamente você sabe, já está no inconsciente coletivo. Uma das primeiras ações do ser humano. Isso, massageie o seu rosto, mantendo a respiração, sentindo. Isso, massageando testa, olhos, bochecha, lado do rosto, lábios, queixo, couro cabeludo, orelhas, pescoço, nuca, garganta. Isso. Respira, relaxando. Ok. Agora abrindo os olhos. Vamos virar para esse lado. Vocês vão massagear os ombros do colega. Ajoelha um pouquinho, abaixa um pouquinho o joelho. Marcelo, né? Marcela, Felipe. Isso. Então, massageando ombros, pescoço, nuca, um pouquinho aqui o lobo. Esse pontinho das orelhas é um ponto bastante relaxante. Então, estiver tenso, ansioso, estressado, dá uma paradinha e massageia onde a mulher bota o brinco, né? Ou o homem também. Massageia o lobo das orelhas, massageia ombros, pescoço, nuca. É bom quando alguém faz, mas nós também podemos fazer essa automassagem. Isso, para não dar sonoveira, e retribui agora. Isso, retribui essa massagem. Isso, aperta. Ombros, pescoço, nuca, as orelhas. Observe quem está fazendo e recebendo, como é receber, como é fazer. Isso. Ok, traga um abraço agora. Um abraço também. O massoterapeuta aí presente. O abraço também anti-estresse. Abraça ali a menina, abraça aqui todo mundo. O abraço é uma atividade anti-estresse bastante saudável. Isso, abracemos-nos. Cadê o fotógrafo para fazer a foto? Isso. Isso. Faltou a fotógrafa aqui para registrar as fotos, o momento. Ok, agora senta. Coloca os pés também alinhados com os joelhos, ombros no chão. Coluna retinha, as costas eretas. Repousa as mãos sobre as pernas, sobre os joelhos. Fecha agora os olhos. Faz algumas respirações lentas, profundas. Perceba como você está agora. O seu corpo. A sua mente, o fluxo de pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. Busca a conexão com a sua essência interior. Busca a sintonia com a essência divina, da forma que você acredita, pratica, sem nenhuma fundamentação religiosa, apenas faz a conexão. Busca a sintonia. Você como essência e a essência divina presente em você. Você pode fazer isso na hora de dormir, sentar na cama mesmo, fazer alguns minutos, depois deitar, mais algumas respirações, e você percebe
que o sono chega e você dorme. E quando nós dormimos bem, muitas vezes dormimos menos horas do que o normal. Muito normal quem faz meditação, quem faz yoga, né? Reduzir a quantidade de horas de sono, porque aprende a dormir melhor. Isso, uma inspiração profunda. Eleva os braços, espreguiça gostosamente, boceja, suspira, quero ver. Lá em cima com os braços, espreguiça gostosamente, boceja, suspira, não tem ninguém vendo, não tem ninguém gravando. Isso, quando soltar, solta. Esse, nossa, faz um bem danado, vamos todo mundo fazer junto. Inspira, 3, 2, 1, eu não escutei não. De novo, inspira, 3, 2, 1. É só o Andrade que fez. Treino em casa, em dever de casa. Perguntas aqui da nossa pequena vivência. Foi bom? Alguém sentiu conforto, sentiu que relaxou? Opa, providencia aí o colchonete. Tem gente com uma carinha melhor. Prosseguindo então, vê se aquela imagem lá diz respeito a você. Então, para a reflexão, precisamos descobrir que a vida é valiosa e que somos e podemos muito mais do que o momento atual apresenta. Lembremos-nos que utilizamos menos de 10% da nossa capacidade física e mental, isso cientificamente falando. Tá? A gente usa muito pouco da nossa capacidade física e mental. Não sei se alguém viu, teve a maratona agora recentemente, acho que foi na China, no Japão, que a menina tropeçou, quebrou o pé. Ela correu mais na metade de joelhos até chegar à linha de chegada. Então chegou com os joelhos ralados, o pé, tornozelo quebrado. Ela foi até a linha de chegada. Alguns anos atrás também, não sei se foi nas Olimpíadas, que a menina chegou toda torta lá, foi até. Então a gente é capaz de muito mais do que nós fazemos. E o oriental, né, nos mostra muito isso. Tanto Índia, quanto China, como Japão, tá, nos mostra como nós podemos muito mais e fazemos muito pouco. A nível físico, a nível mental, a nível interior, espiritual também. Então, pensem nisso, leve isso com vocês, né? Tá? E levar isso com você. O que eu farei a partir de hoje para viver melhor e ser mais feliz? Se eu sou feliz, vamos ser mais. Se eu não sou, vamos ser felizes. Isso é nossa missão, nossa busca no mundo. Opa. Então, o que estamos esperando? Vamos viver e ser feliz, sim ou não? Está muito fraco. Manda um cappuccino aqui, pessoal. Sim ou não? É possível ou não? Então, ok. Obrigado pela presença, pela oportunidade. Vocês aqui, Antônio, obrigado pelo convite. Na internet, o pessoal que está. Aqui tem meu contato, você pode pedir esses slides e os exercícios também pelo... Fernando, eu tenho uma curiosidade. Perguntas? Eu tenho uma curiosidade. Atualmente, você tem atuado mais para empresários, em academias, para empresa júnior, o futuro eu tenho certeza que vai ser. Mas, hoje em dia, assim, se fosse fazer uma enquete rápida, você tem atuado mais em que ambientes? Em empresas? Olha, eu tenho um espaço no MEIER, então eu atendo no MEIER, né, com esse processo todo. E eu tenho um trabalho do yoga corporativo, do yoga laboral e da meditação também. Então, por exemplo, yoga corporativo eu faço em algumas empresas que você tem um espaço e as pessoas em grupo vão ali e fazem a prática do yoga, em média 50 minutos, 1 hora. O yoga laboral, eu vou no setor de cada um,
10 a 15 minutos, você como está, eu sento no seu lado, eu vou fazer uma anamnese rápida com você, saber se é postura, se é tensão, se é ansiedade, fazer um exercício 2, 3 para você poder fazer em casa ao longo do dia, né? E meditação, eu dou curso de meditação para empresas e curso de meditação aberto, né? E no MEA, vocês estão convidados a ir lá fazer uma aula de yoga comigo. Eu vou correr para lá agora para dar aula hoje ainda. Então, me manda um zap, manda um e-mail, né? Fernando, eu quero fazer uma aula com você. Aí vocês podem lá fazer uma aula de yoga. Toda aula de yoga tem a meditação inclusa. Então eu trabalho com pessoas, individual, grupos, empresas, eu tinha eventos. essa curiosidade, mas Faço. Vou fazer aqui uma primeira colocação. Queria que rapidamente vocês expusessem a trajetória de vida de vocês e como é que vocês ingressaram no movimento e percorreram esse movimento para chegar onde chegaram. Bom, eu acho que para começar a contar um pouco da minha história, eu tenho que começar quando eu tinha 15 anos. Eu decidi que eu iria fazer direito e daí então eu comecei a estudar para isso, me esforçar, fiz todo o ensino médio pensando nisso. Entrei na faculdade de Direito e detestei Direito. Achei que não tinha nada a ver comigo. Foi um baque muito grande, foi uma frustração, um estresse. Na época, eu fiquei completamente perdida, não sabia o que fazer. Sempre foi o que eu quis, sempre foi meu sonho. E daí, de repente, meu sonho não é mais aquele. Qual que é meu sonho? Não tem mais sonho, não quero mais fazer nada. E aí, eu tive muito apoio dos meus pais nessa época e eu decidi que eu não ia fazer faculdade. Eu saí da faculdade e fui trabalhar. Trabalhei por um tempo até me encontrar, fiz uma orientação vocacional. Foi muito interessante a trajetória até eu entender que eu gostaria, na verdade, de fazer comunicação, que é o curso que eu faço hoje e sou perdidamente apaixonada. E aí entrei na UERJ, que é a minha faculdade, onde eu faço graduação de Relações Públicas, de Comunicação Social, com ênfase em Relações Públicas. E, a partir daí, eu fui participar de tudo que eu poderia dentro da universidade, porque dentro da oportunidade que você tem ali dentro, é muito engrandecedor que você faça coisas diversas e que você consiga aproveitar o máximo daquele período. E aí, então, eu entrei na Atlética, entrei na empresa Júnior, ajudei uma parte do centro acadêmico, ajudei na organização de alguns eventos e estive na graduação fazendo todas as matérias. E aí eu me apaixonei pelo movimento. O movimento ele tem uma capacidade de engrandecer as pessoas muito, muito interessante. Você, dentro de uma empresa júnior, consegue aprender muito, você consegue se descobrir, se conhecer num jeito profissional, mas num jeito pessoal também. Eu hoje sei exatamente o que eu gosto, o que eu não gosto. É claro que isso muda constantemente o tempo inteiro, mas eu consegui me descobrir muito e foi muito interessante o processo de fazer isso, né? Então, com muita reflexão, muitos momentos de feedback também. Acho que é muito interessante você pedir, você está sempre recebendo esse tipo de feedback, esse tipo de ajuda, né? A gente chama em algumas empresas juniores, na minha especificamente, a gente chamava de ajuda, porque é uma ajuda que você está dando para a pessoa a partir do momento que você fala para ela que ela consegue melhorar em determinada característica. E, bom, basicamente, essa é um pouquinho da minha história. Eu vou passar para o Felipe agora. Deixa eu aproveitar, eu devia ter feito isso, erro meu. Marcela, atual presidente da Rio Júnior. Felipe, futuro presidente da empresa Júnior. Erro meu, devia ter apresentado antes. Bom, então, sou o Felipe, né? Como o Antônio mesmo falou. Eu sou futuramente o presidente executivo da Rio Júnior em 2019. E a minha trajetória, como a Marcela também falou um pouquinho, começa um pouquinho atrás, quando eu gostava muito, assim como meu pai, sobre uma parte mais empreendedora, de vendas, de negociação e tudo mais. Então, dentro da escola, eu junto com meu irmão mais novo, a gente sempre foi muito de levar alguns produtinhos para a escola para poder ficar vendendo e a galera gostando, né, de tudo que a gente levava para lá. Então, a gente levava a trufa, a gente levava pipa para vender também, a gente levava alguns produtinhos assim que a gente sempre gostava, pulseira, tudo.
Então era algo que me chamava muita atenção e eu gostava cada vez mais de estar fazendo parte daquilo. E aí, quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras coisas que me apresentaram também foi a questão da empresa júnior, onde eles falaram que eu podia estar tendo uma oportunidade muito grande de estar me desenvolvendo enquanto pessoa e enquanto profissional em diversas... Teu curso. Oi? Teu curso. Meu curso eu entrei na faculdade de economia da UF, ali em Niterói, né? Então eles falaram, cara, é uma oportunidade muito grande para você se desenvolver enquanto profissional e você ter uma experiência muito grande nessa área que você quer seguir, que seria mais na parte voltada para empreendedorismo, parte mais de gestão. Então eu falei, cara, então aqui é um momento bom, aqui é uma oportunidade boa para estar me desenvolvendo em aonde eu vou entrar. Então logo assim que eu entrei na faculdade, no primeiro período eu quis ingressar para isso, então logo fiz todo o processo seletivo, todo o processo trainee, que era algo que eu gostava bastante dentro disso. E fui me desenvolvendo, fui ganhando diversas técnicas, capacidades, conhecimentos que a gente adquire dentro desse processo. A gente vai conhecendo histórias, a gente vai trocando ideia junto com diversos clientes, diversas pessoas, e a gente vai vendo o quanto de impacto que a gente pode gerar por meio dos serviços que a gente oferece. Então, foi mais ou menos um pouquinho disso que eu vi que era interessante de eu estar entrando dentro desse movimento, porque era algo que estava me apaixonando, e eu entrava cada vez mais fundo, ia me desenvolvendo. Fui para essa empresa de economia ali da UF, né, que é a Opção Consultoria. Logo depois entrei também para a Rio Júnior, porque eu vi que era uma possibilidade ainda maior da gente estar se desenvolvendo, de estar ampliando também o impacto que a gente estava gerando por meio de nossos clientes, por meio de nossos parceiros. E aí, no futuro, continuar dando prosseguimento toda essa parte de representatividade e desenvolvimento do movimento Empresa Júnior dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer 3 perguntas. Já fiz a primeira, vou fazer umas 2, depois eu vou abrir para se alguém tiver interesse de questioná-los especificamente. O que eu gostaria de ouvir de vocês agora é o que a Empresa Júnior representou em termos de construção de vocês, né, enquanto profissionais ou futuros empreendedores, futuros profissionais e pessoas. Bom, para mim representa uma parcela bem significativa, não vou dizer que representa totalmente, mas é uma parcela muito grande no sentido de você, enquanto empresário júnior, você está em constante desafio. Então, a partir do primeiro momento que você se inscreve dentro do processo seletivo, você começa a participar de diversas dinâmicas que já te tira do primeiro momento daquela zona de conforto, né? De estar se apresentando, de estar ali fazendo uma dinâmica, de estar fazendo uma apresentação para diversas pessoas que você não conhece, logo assim que você entra na faculdade. Então, eu estava com 17 anos, já estava tendo essas experiências, então, a partir daquele momento, você já percebe que você tem muito a aprender, você tem muito a desenvolver, e você tem muito a crescer ainda. Então, a partir daquele momento, eu já vi que seria uma oportunidade muito grande de eu estar saindo da minha zona de conforto, de estar me desafiando, e quanto mais você se desafia, mais você cresce, mais você se desenvolve. Então, a partir daquele momento, já percebi que a oportunidade que eu estava tendo a partir daquele momento seria muito grande. Então, é algo que eu levo muito para mim. Então, quanto mais oportunidade eu percebo que eu estou gerando ali, quanto mais desafio as pessoas estão passando para mim, mais eu gosto de me engajar. Então, foi dentro desse processo de estar sendo desafiado, de estar comprando aquela briga naquele exato momento e de estar crescendo, de estar ganhando conhecimento, de estar trocando conhecimento, de estar conversando com pessoas que eram muito melhores do que eu, e só por aquele motivo eu gostava de conversar para simplesmente aprender um pouquinho mais com cada pessoa que eu compartilhava. Então, acho que era muito nesse sentido de estar aproveitando essas oportunidades que as pessoas que estão fazendo parte do movimento e os clientes que a gente também conversa, né, escuta as histórias deles, a gente vai crescendo de acordo com isso. Então, foram muitas experiências que eu acredito que para mim engrandeceram muito quanto pessoa, quanto profissional e quanto até mesmo economista da UF, né? Então, acho que isso foi bem importante na minha trajetória. Falando profissionalmente, eu diria que a Empresa Júnior ela fez muita diferença no conhecimento técnico, que dentro da minha graduação a gente ainda tinha um currículo antigo que não falava sobre digital, não falava sobre todas essas transformações técnicas que vêm acontecendo na tecnologia. E consegui ver isso dentro da Empresa Júnior. A minha Empresa Júnior é voltada para marketing digital. Profissionalmente fez muita diferença. Ela trouxe muito aprendizado que eu não teria dentro da graduação, então foi uma atividade complementar que foi muito importante. Pessoalmente, ela me trouxe primeiro muitos amigos, isso é muito importante. Eu fiz grandes amizades e eternas amizades que vão ficar
para ir por muito tempo. Como o Felipe falou, as pessoas que a gente lida no dia a dia são grandes amigos e se tornam grandes exemplos para você. Então, eu descobri dentro do movimento pessoas que são exemplos para mim, para minha vida pessoal mesmo, não só para minha vida profissional. Pessoalmente, também me trouxe muito aprendizado participar das atividades. Então, por exemplo, essa palestra foi muito interessante. Todas as palestras que a gente vai dentro do movimento são muito interessantes porque elas te despertam coisas que você não entende. Então, a minha pergunta foi muito honesta sobre como que eu faço para dormir. Então, esse aprendizado, por exemplo, era um aprendizado que eu não teria se eu não estivesse fazendo parte do movimento. Então, trouxe pequenos aprendizados no dia a dia e em cada palestra, em cada atividade que você se dedica para estar junto, que você se dedica para participar. Ela trouxe esses aprendizados pessoalmente para mim. Bom, é bom dizer para vocês e para quem está nos assistindo que Felipe e Marcela saíram de um evento que eles de um momento que eles estão agora desenvolvendo planejamento estratégico para 2019 e vieram para cá, né? Isso para mim não é surpresa, porque toda liderança pode deixar seu time desenvolvendo, não precisa estar lá para ficar acompanhando esse trabalho. Eu tenho certeza que eles vão voltar agora, ou o mais rápido possível, amanhã, talvez, para consolidar esse trabalho, né? Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria de ouvir da Marcela, já que está com o microfone na mão, um pouquinho do que foi esse ano na Rio Júnior. E depois do Felipe, se pode contar para a gente, o que tem aí em termos de expectativa para 2019. O ano de 2018 foi um ano de muito desafio, era o último ano de planejamento estratégico, então as nossas empresas juniores, elas passaram por um momento de conclusão daquilo que elas planejaram ao longo de 3 anos. Geralmente, os nossos planejamentos estratégicos, eles têm a duração de 3 anos, então a gente começou em 2016 com uma ideia, com um planejamento que a gente veio trazendo ao longo desses anos até chegar à conclusão desse ano. Então, foi um ano de conclusão e de inovação, né? Porque a gente também precisava pensar no futuro. Então, 2019 tem bastante coisa legal planejada. Foi um ano também de muita parceria. A gente voltou e a gente se esforçou para estar mais próximo e parceiro de grandes organizações que, para a gente, fazem muita diferença no nosso dia a dia, como o CRA, e como vários outros parceiros que trazem muito conhecimento para a gente. Como eu falei anteriormente, para mim, o que faz diferença dentro do movimento é o conhecimento que você adquire, é o quanto que você consegue crescer pessoalmente e profissionalmente, e ter esses parceiros, ter essa proximidade com pessoas que são exemplo para você e que trazem esse conhecimento é muito importante. A gente trouxe bastante coisa legal esse ano. A gente também conseguiu fechar o Rio de Janeiro. A gente está hoje em todas as mesorregiões. Isso foi um grande marco para a gente, que era um sonho da Rio Júnior há muito tempo conseguir estar em todo o estado do Rio. Hoje a gente está em todo o estado, então é um grande orgulho para a gente poder falar isso. E eu vejo que isso vai ser um desenvolvimento para o futuro muito grande. E aí, por isso, eu vou passar para você falar sobre o futuro. Então, em 2019, a gente parte para o início, né, do ciclo, como a Marcela falou, de 3 anos do novo planejamento estratégico. E aí a gente tem uma visão muito forte para esse período, né, que a gente quer estar mais fortes e conectados em todo o Brasil, formando líderes que fazem mais projetos de alto impacto. Então, é muito numa pegada do quanto que a gente está gerando de valor para a sociedade por meio da empresa júnior. Do que a gente está fazendo, quais são os serviços que a gente está entregando enquanto empresa, enquanto estudantes de economia, enquanto estudantes de relações públicas, o que a gente está entregando para a sociedade, que diferença a gente está fazendo na vida das pessoas que a gente está oferecendo serviço, a gente está oferecendo um projeto, como que a gente está fazendo isso de diferente. Então, é muito dentro dessa pegada de estar realizando cada vez mais diferença e impacto dentro da sociedade. Então, por isso, a gente está cada vez mais se aproximando, né, de organizações que acreditam naquilo que a gente propõe, que acreditam no empresário júnior, acreditam no que a gente faz atualmente, nos serviços que a gente oferece. Então, é muito nessa questão de estar cada vez mais nos desenvolvendo enquanto conhecimento,
enquanto cada vez mais adquirindo aprendizado, e quanto mais aprendizado, mais a gente consegue aprimorar a qualidade do que a gente oferece enquanto instituição, enquanto organização, e está cada vez mais também se aproximando de empresas que acreditam e que sabem que diferença que essa oportunidade que o universitário pode ter dentro da empresa júnior. Então, eu acredito que é muito nessa pegada que a gente vai estar tocando aí os próximos anos também. E um passo muito grande que a gente deu também em 2018, especificamente para 2019, é que a gente aderiu os ODS da ONU. Então, a gente vai começar a trabalhar no nível de organização mundial, em que a gente vai tentar trazer esses desenvolvimentos para Rio Júnior e para o Movimento Empresa Júnior e para o Rio de Janeiro, que está precisando tanto nesse momento. Então, para a gente também é um passo enorme. Bom, já que você tocou nesse assunto, isso é um assunto em pauta para a comissão, para essa que a gente está criando hoje. Que está criando hoje, não foi criada ontem, e que vai se desenvolver no ano que vem. A gente está pensando aí realmente na Agenda 2030 e pegar, se não toda, parte dela para ver o que a gente desenvolve. Estamos contando com vocês. Né? Como eu falei, a empresa Júnior, a Rio Júnior e também Brasil Júnior, são instituições muito queridas por mim, por essa casa, e a gente pretende dar continuidade nesse processo, aprofundando, fazendo a ligação também com essa instituição que é de empreendedorismo social e, se possível, tratar questões de inovação social dentro da nossa comissão. E aí a gente está contando muito com vocês. Aí eu queria ver se vocês querem fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para eles, ou para o Fernando. Pena que a gente não pode estar fazendo perguntas ou recebendo as perguntas. Por enquanto não pode, mas um dia a gente com certeza vai poder. Então a gente, de certa maneira, vem encerrando o nosso encontro, e antes de eu me despedir formalmente, eu queria ver se Fernando quer deixar uma palavra final, depois Marcela, depois Felipe. Bom, só agradecer a presença, a oportunidade, provavelmente essa última participação minha como administrador, mas continuando como um profissional no campo do desenvolvimento humano, e dizer que vocês contem sempre comigo e que sejam felizes em um feliz 2019. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês, a presença do pessoal que está em casa. Eu sei que vocês devem ter tirado uma horinha desse momento tão importante de final de ano. Os meninos das empresas juniores que estão assistindo, que estavam em período final, em prova final, em todas essas etapas finais da faculdade, tiraram esse tempinho para assistir a gente. Vocês são muito importantes e muito especiais. E eu gostaria de dizer que estou muito, muito, muito agradecida ao CRA por todo esse ano. Foi uma parceria que trouxe muito conhecimento, muito aprendizado, agregou muito todo o movimento, as nossas pesquisas, os nossos eventos, as nossas gravações. A gente fez bastante coisa e eu tenho muito orgulho, de verdade, de ter podido fazer parte disso. E deixo para o Felipe também a responsabilidade de continuar esse trabalho tão legal que a gente começou esse ano, que, sem dúvida, vai dar muito fruto ainda. Mas você não pode nos abandonar, não. Bom, faço as palavras da Marcela as minhas também. Agradeço muito a presença aí de todos que estiveram participando, né, desse momento. Tenho certeza que foi muita estrutura, muito pensamento para poder estar elaborando um momento como esse. E aí também, já deixando um pontapé inicial de que vou estar fortemente aí trabalhando com esse relacionamento junto com o CRA, para que a gente consiga estar proporcionando cada vez mais momentos como esse e de trazer conhecimento, de trazer aproximação cada vez maior. Foi um trabalho muito bem feito ao longo do ano de 2018 e a gente não pode deixar isso acabar no próximo ano. Beleza? Bom, só o Felipe já ter dito isso aí, para mim eu ganhei a tarde. Essa continuidade para a gente é extremamente importante e eu acho que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver. Eu acho que a gente pode fazer muita coisa pelo nosso estado, pelo nosso país. Eu acho que a gente tem muito chão ainda. Obrigado a vocês, obrigado a Fernando, obrigado a vocês, obrigado a quem está lá e um Feliz Natal e que 2019 nos receba de braços abertos com muitas coisas para a gente desenvolver, que nos enriqueça, tanto física e emocionalmente, financeira, né, em termos de novas amizades, ou seja, que a felicidade
paire no ar, né? Nós, geralmente, isso aí era uma coisa que eu queria até estar comentando contigo, nós nascemos e fazemos a felicidade dos outros, né? Quando a gente nasce, pai, mãe, avô, a gente faz a felicidade dos outros. Agora, quando é que a gente vai querer ser feliz? Quando é que a gente vai se disponibilizar a ser feliz? Eu acho que o Fernando trouxe aqui para a gente uma mensagem e uma possibilidade de reflexão muito grande. O que a gente espera é que, em 2019, a felicidade transborde. Um beijo no coração de vocês. Obrigado, valeu. Até o ano que vem, que a 9ª jornada vai continuar e vai acontecer. Valeu, um grande abraço, beijo.